Você que é um macho alfa precisa assistir esse vídeo. Você que se considera especial, você que tomou a pílula, você que saiu da Matrix, você precisa ficar nesse vídeo aqui, porque eu vou mostrar para você como a biologia suporta da base para essa descrição de comportamento que você descobriu. É hoje que eu vou oferecer para você todo o subsídio teórico para você continuar sendo um babaca. Eu sou Emílio Garcia, você está aqui no Blabalogia e aqui a gente fala de ciência, de cultura, de educação e também um pouquinho de política. Uma coisa que se discute há muito tempo e que a gente já trouxe outras vezes aqui no Blabla é sobre a existência ou não de comportamentos como o de macho alfa. E o macho alfa seria aquele macho que domina o bando. E ao dominar o bando, seja por qualquer razão que a gente conseguir descrever ou imaginar, ele conseguiria se reproduzir com maior frequência. Ele atrairia o maior número de fêmeas. Então a ideia é que machos maiores, machos mais fortes, conseguiriam se reproduzir mais. O problema é que quando a gente vai para a natureza, quando a gente vai estudar a natureza, quando a gente vai estudar a realidade, a gente consegue perceber que as interações reprodutivas, e aqui a gente está falando só de reprodução, elas são muito mais complexas do que isso. Então nós vamos encontrar diferentes tipos de organismos quando você tem essa binaridade de sexo, quando a gente está falando de reprodução, com diferentes tipos de comportamento. Então você vai achar machos pequenos que têm sucesso reprodutivo, machos grandes que têm sucesso reprodutivo, você vai ter espécies que formam haréns de machos, espécies que formam harém de fêmeas. Você vai ter sociedades em que todo mundo é tudo junto, misturado e não tem essa divisão. Então, o que a gente encontra na natureza é uma diversidade gigantesca de comportamentos. A gente pode falar de formigas, por exemplo, em que você tem uma rainha que é a única reprodutora, ou abelhas é um exemplo melhor, em que você tem uma rainha reprodutora e você tem machos que duram pouquíssimo tempo e você tem as filhas cuidando das abelhas. Isso quando a gente está falando especificamente de eusocialidade, do comportamento social mais complexo em Apis mellifera, na abelha do mel europeia, certo? Então o que a gente vai ter é uma miríade, uma quantidade muito grande de tipos de comportamento diferente. Então se você quer justificar a sua babaquice pelo que acontece na natureza, nem na natureza isso acontece do jeito que você imagina. Se a gente for pegar casos específicos que sempre são usados como exemplo, a gente pode falar, por exemplo, de leão, e mesmo em leão, você raras vezes tem um macho só dominando o grupo. Então, muitas vezes o domínio do grupo de fêmeas ele é compartilhado com outros machos e além de ser compartilhado com outros machos, você ainda compartilha suas fêmeas com seus irmãos. Se você pegar o exemplo de lobos, os trabalhos mostram que na natureza essa existência desse macho alfa dominante que domina o bando todo também não é tão verdadeiro assim. Esse comportamento ele não é estável dentro do grupo de lobos. Mas a gente pode olhar para um grupo mais próximo da gente. A gente pode olhar para os outros primatas. Então, o que os pesquisadores fizeram? Eles publicaram um artigo na PNAS, uma das maiores revistas científicas do mundo, em que eles vão estudar em primatas como que funciona essa relação de macho e fêmea na dominância das sociedades dos primatas. Então, o artigo está aqui, publicado ontem, no dia 7 de julho de 2025, e ele vai estar na descrição do vídeo de hoje. Então, o que a gente tem que entender é o seguinte, que foi por muito tempo, essa dominância dos machos em primatas foi defendida e foi considerada para justificar os nossos comportamentos. Então, eu me comporto dessa maneira porque biologicamente machos de primatas tendem a ser mais agressivos, tendem a ser maiores, tendem a dominar os seus bandos. Então, o que esse trabalho fez foi analisar outros trabalhos. É como se fosse uma meta-análise em que eles analisaram as interações em 253 populações de primatas, e essas 253 populações eram de 121 espécies de primatas. E isso incluía macacos, lêmures, lourices e outros animais. Então a gente está ampliando o grupo de primatas. E eles sempre pegaram trabalhos em que você tinha essas interações agonísticas entre organismos. Então, ou machos brigando entre machos, ou machos brigando entre fêmeas, tá? E quando eles pegaram e analisaram essas interações, eles descobriram o seguinte, uma coisa bastante impressionante. De uma maneira de contrassenso, essas interações, na metade das vezes, envolvia interações
entre machos e fêmeas. Então por que é importante você que está assistindo entender isso? Porque sempre que a gente fala de macho alfa, a gente está falando de uma interação entre machos. Então se você pega, por exemplo, o que acontece com gorilas, os gorilas machos brigam entre si pela dominância do harém em que eles estão inseridos. Mas não é só isso. Os gorilas machos também brigam com as gorilas fêmeas em algumas ocasiões, tá? Então o que eles descobriram? Eles descobriram que a dominância dos machos nos grupos de primatas é muito menor do que a gente instintivamente acreditava. Na maioria dos grupos de primatas ou das espécies de primatas que foram analisadas, e o que é essa maioria? São 83% das espécies, a dominância do macho não acontece. Os únicos, somente 17% das primatas, você tem a dominância de machos, tá? E dentro dessa minoria, o que você vai ter é que você vai ter dois grupos importantes e próximos da gente: os babuínos e os chimpanzés, tá? Então olha só que interessante. Você vai ter 17% das espécies com domínio sobre machos, 13% de domínio de fêmeas, e 70% dos primatas não tem domínio nenhum. O que você vai ter é que os machos e fêmeas têm papéis parecidos na sociedade, tá bom? Só que quando a gente pega chimpanzé, e a gente vai pegar um grupo dentro de chimpanzé, a gente vai pegar bonobo, isso também se inverte. Então se a gente pega bonobos, nos bonobos, as fêmeas são dominantes dentro do bando, tá bom? Mas tem uma coisa muito interessante desse trabalho que eu achei bem legal. É quando a gente vai para o que a gente chama de monogamia. Então, a hora que a gente pega e extrapola esse conceito de macho alfa, a gente pode ir para a ideia de monogamia em primatas e a gente vê duas coisas. A primeira coisa é que monogamia é extremamente raro. Então, sociedades monogâmicas de primatas, de outros primatas, existem, só que são extremamente raros. E aqui é a coisa mais legal. A monogamia acontece em 100% dos casos quando a fêmea é dominante. Então olha só que interessante essa construção de variedade de comportamentos dentro de primata. Em 17% das espécies você tem o macho dominante, em 13% das espécies você tem as fêmeas dominantes, em 70% das espécies o papel de machos e fêmeas ele é bem dividido, mesmo em chimpanzés. Você tem os bonobos, que são um tipo de chimpanzé, em que você tem fêmeas que são dominantes e você só vai ter monogamia nos raríssimos casos que você tem monogamia, são aqueles em que as fêmeas são dominantes. O que é legal de ver esses dados em outros primatas é que essa variedade de comportamentos, ela mostra duas coisas. E aí a gente tem dados evolutivos para mostrar isso também. A primeira coisa é que o comportamento evolutivamente mais antigo provavelmente é o de não dominância, que é o mais comum que a gente encontra nas comunidades. E que os comportamentos de machos dominantes e fêmeas dominantes são derivativos, eles são derivados desse comportamento de não dominância. A segunda coisa importante que esse dado mostra é que ele corrobora com outros primatas que o comportamento que os dados antropológicos mostram pra gente, que são aqueles de que as comunidades humanas, nas comunidades humanas de caçadores e coletores, não tinha dominância nenhuma, machos e fêmeas exerciam papéis sociais muito parecidos em comunidades mistas em que cada um ajudava um outro, provavelmente são verdade. Então eu tenho mais uma comprovação biológica de que, além de raro, esse comportamento de ter um macho alfa não se encaixa em você, macaquinho pelado babaca, que se acha importante e acha que fêmeazinhas da sua espécie estão destruindo a sua adolescência e por isso que você é triste, tá bom? Então, se você quiser ler o artigo, ele tá aqui embaixo. Não seja um babaca, entenda que a sua babaquice é uma construção social e que essa construção social faz com que a outra metade do planeta que não seja você sofra demais. Então aprende a ser uma pessoa melhor, que aí provavelmente você deve achar alguém que aceite você do jeitinho especial que você é, tá bom? Era isso que eu tinha para falar no vídeo de hoje. Não esqueçam de entrar no www.blablalogia.com e lá você vai encontrar as camisetas do Blá Blá,
que estão muito legais. E além de encontrar as camisetas do BlaBla, que são muito legais, você também vai encontrar o nosso quadrinho, vai encontrar chaveiro, vai encontrar imã de geladeira, e dessa maneira você consegue apoiar o BlaBla, tá bom? Falou, valeu e tchau!